Bom dia, bom dia. Sábado, no horário tranquilinho para vocês poderem assistir o devocional de hoje. E hoje eu trago uma mensagem muito especial para vocês. Ela é uma mensagem um pouco mais dura, inclusive, mas é muito importante nós sabermos. E aqui, né, o pessoal do YouTube que está me assistindo, então eu vou estar sempre aqui, olhando para vocês e olhando para cá para o pessoal do Instagram, porque são duas câmeras, né? Eu preciso para poder ficar mais certinho. Vou até arrumar um pouco assim. Ai, bom dia para todo mundo que está participando. Bom dia, mãezinha, tudo bem? Gente, se a tua mãe está participando todo dia, já tá bom, entendeu? O importante é que ela participe. Bom dia, Carolina, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma mensagem para vocês. Eu tinha uma outra mensagem que eu queria trazer, mas eu sempre oro perguntando o que eu vou falar no devocional? E eu peço, Senhor, fale através de mim. Senhor, mostre a mensagem que eu tenho que trazer. E aí, quando eu peguei a Bíblia para ler, me veio uma mensagem muito forte, inclusive. Eu li o versículo e eu falei, nossa, mas que versículo bravo, sabe? E logo que eu fui entendendo o versículo, eu fui meditando na palavra e eu fui perguntando para Deus e eu fui buscando saber mais sobre. Aí eu falei, é uma ótima mensagem. Porque nem tudo é sobre mim, sabe? Sempre que eu vou estar aqui, eu sempre fico, às vezes, normalmente é algo que tá no meu coração, algo que às vezes parece que é mais pra mim. Mas eu sempre pergunto pra Deus, eu sempre me coloco no lugar assim: Senhor, qual mensagem você quer passar? O que o Senhor quer dizer para essas pessoas? E eu oro muito antes do devocional, principalmente: Senhor, fale através de mim. Fale através de mim. Porque o que eu vou dizer aqui, às vezes é algo que você está precisando ouvir. Não é algo que de fato é lá, vamos dizer, para mim, mas hoje foi inclusive para mim também. Ó, ela rodeia, né? Mas muito importante. E a mensagem é muito profunda. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você vai precisar dessa mensagem. Bom dia, Fátima, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Meninas, eu vou abrir com uma oração e aí vou dar início ao nosso devocional, tá bom? Com licença. Querido e amado Pai Celestial, Pai bondoso, Pai, o Senhor que é maravilhoso, que é Rei dos Reis, Pai, que é um Deus de milagres e misericordioso. Pai, obrigada por nos dar a vida. Obrigada por esta manhã incrível, Pai. Pai, que o Senhor esteja presente neste devocional, que o Senhor fale através de mim, Pai. Que as pessoas que estão aqui possam sentir a sua presença, que a mensagem possa ser para elas, Pai. E que elas possam entender o seu propósito, que elas possam querer ter mais intimidade contigo, Pai. Paizinho, eu sou imensamente abençoada e grata por estar aqui nesse tempo contigo, Pai. Por poder dedicar esse tempo a Ti e poder falar, Pai, para outras pessoas do Seu nome, Pai. Pai, que o Senhor abençoe todos nós que estamos aqui, nossos familiares também, Pai. Que possamos ser luz por onde quer que nós estemos, por onde quer que nós vamos, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa mente, Pai, de cada uma de nós que está aqui. Que o Senhor blinde nossa mente, Pai. Que possamos ter bons pensamentos. Que o Senhor abençoe nossas mãos para que onde nós tocarmos sejamos prósperas, Pai. Que o Senhor abençoe e guarde o nosso coração para que seja um coração mais parecido com o de Cristo. Que seja um coração amável, Pai. Um coração cheio de empatia, de alegria e de amor. Pai, são essas coisas que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Terminamos por aqui a nossa oração e agora eu vou dar início à mensagem. Então, eu tinha uma outra mensagem para hoje, como eu falei para vocês. E aí, quando eu cheguei aqui para pegar minha Bíblia, procurar o versículo que eu ia dar a mensagem, estava aberto em Salmos 109. E eu não estava lendo esse versículo. Quando eu cheguei aqui, a minha Bíblia já estava aberta nesse Salmo 109. E ele é um salmo forte, assim, sabe? Poderoso. Por quê que eu digo que ele é forte e poderoso? Porque Davi roga a Deus o castigo dos ímpios. Então, quando eu comecei a ler o capítulo, ele está orando com muita bravura, pedindo para que Deus castigue os ímpios. E aí eu falei, nossa, mas
Pra que orar com tanta raiva, sabe? Foi o que eu senti, mas aí eu comecei a estudar e eu fui atrás de saber. E eu não sei se você tem um bom conhecimento da Bíblia ou não, mas eu achei melhor procurar exatamente coisas, inclusive simples, para que nós pudéssemos entender essa passagem bíblica. E aí eu vou começar dizendo para vocês algo básico, mas que é importante a gente saber. O que significa ímpio? Então, é uma palavra que vem do latim de ímpios. E o que quer dizer? É aquele que vive sem reverência, sem temor a Deus ou sem compromisso com Deus. Isso é ser ímpio. São pessoas que agem contrárias dos princípios divinos. São aquelas pessoas que não guardam os mandamentos, que acabam agindo com perversidade, com corrupções, com malicidade, que são pessoas desonestas. Mas, olhem só, os ímpios também são aquelas pessoas que por fora elas são religiosas, mas por dentro elas praticam maldade. São aquelas pessoas que não vivem com Deus de verdade. E aqui, no Salmos 10, capítulo 4, diz assim: o ímpio, por causa da sua, por causa da sua altivez do seu rosto, não busca a Deus. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Então, nesse salmo, ele já está mostrando para nós que a pessoa ela se renega a acreditar no Senhor. E aí eu te pergunto, como não acreditar em Deus? Até hoje ninguém achou realmente provas de como foi o início, de como foi esse mundo, de como as pessoas vão lá, especulam, falam, e principalmente as coisas que estão na Bíblia. Quem descreve essas coisas que estão na Bíblia? São coisas que humanos não seriam capazes de fazer, de fato. Os milagres que Jesus proferou é algo divino. Então, que nós possamos acreditar mais no Pai. Porque mesmo você que às vezes vive é, na presença do Senhor, que vive com essa religiosidade, hoje eu te pergunto, como está o seu coração? Você tem vivido de forma espiritual de verdade? É importante nós nos perguntarmos isso. E aí eu comecei a procurar entender o que Davi queria dizer, sabe? O que Davi estava fazendo naqueles salmos. Porque Davi, no verso de 1 a 2, ele fala assim: do capítulo 109 de Salmos, tá bom? Ele fala assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Então agora eu vou falar de forma mais direta e aberta para que vocês entendam esse capítulo. O que que Davi estava pedindo para Deus, né? E o que estava acontecendo com Davi nessa passagem? Davi estava sofrendo ataques, calúnias, traições e falsidades. Em algum momento da sua vida, você se pegou pensando: por que isso está acontecendo comigo? Por que essa pessoa me traiu? Por que eu fui tratado com tanta falsidade, calúnia, ataques? Se em algum momento da sua vida você sofreu esses ataques, como foi que você agiu? Se você está passando por isso agora, aí eu vou te dizer o que Davi fez nesse momento. Nesse momento, ao invés de Davi agir com as próprias mãos, ao invés dele agir com ódio, com raiva, ele orou para Deus. Ele orou para Deus, pediu para que Deus fizesse o juízo, para que Deus fizesse o que devia ser feito. Ele não agiu com as próprias mãos. Ele não foi aquela pessoa que devolve na mesma moeda. Então a mensagem de hoje é essa, que nós não sejamos pessoas que devolvem na mesma moeda. O mal que fizeram contra nós, nós devemos responder com amor. Sabe por quê? Quanto mais amor você der, mais você vai receber. Então, que você possa amar até o seu inimigo. E se você não tiver facilidade em amar o seu inimigo, peça a Deus. Deus, eles não sabem o que fazem. Deus, essa pessoa me fez mal, Deus. O Senhor está vendo. Então, que o Senhor faça a sua parte, Pai. Gente, tem uma coisa importante que eu vou dizer para vocês. O Senhor, ele realmente vê tudo. Não existe injustiça debaixo dos céus. O Senhor é justo e ele é um Deus misericordioso. Isso é muito bom. Sabe por quê? Em algum momento da sua vida você pensou assim: por que isso está acontecendo comigo? Por que pessoas ruins prosperam? Por que pessoas ruins acontece isso, aquilo e comigo não? Então hoje eu vou falar algo para vocês que eu aprendi nesse capítulo com Davi.
que Deus, ele é um Deus que ele escreveu tudo para nós. Nós somos pessoas que vamos viver grandes bênçãos se nós escolhermos viver corretamente. E aí você fica pensando assim, né? Será que Deus vai me castigar porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo? Porque muitas pessoas que não estão vivendo de fato na espiritualidade, inclusive as pessoas que são mais religiosas, elas acham que Deus é um Deus duro, um Deus ruim, que vai viver castigando as pessoas. Deus, ele não quer nos castigar, só que ele é um Deus justo. Então, quando alguém fizer algo contra você, ore para que Deus tire essa amargura do seu coração, para que Deus te libere de sentir algo por alguém, porque quando você sente raiva, você sente ódio, você quer devolver na mesma moeda, aí você está agindo como a outra pessoa. Deus não quer que você haja assim. Então, quando você passar por algo que é injusto, quando você passar por uma traição, quando você vê que pessoas têm sido falsas com você, que você possa orar a Deus, pedir para que Deus faça o papel dele, porque Deus conhece o seu coração e da pessoa que está te fazendo esse tipo de coisa. Então, quando você se sente injustiçado, quando você se sente ferido, existe a justiça de Deus, mas ele não é um Deus que castiga porque ele quer. Aí que tá o ponto. Então, tem algumas passagens aqui que Deus fala, olha só, no versículo 21. Mas tu, Senhor soberano meu, trata-me por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Então agora eu vou explicar para vocês mais diretamente. Quando nós estamos passando por situações ruins, estamos colhendo maus frutos. Isso foi por conta da nossa semeadura. Foi lá atrás quando nós plantamos. Tudo que você vive hoje, você plantou. Então, Deus, ele não é um Deus injusto, mas se você pratica o bem, você será abençoado. Se você pratica o mal, você será amaldiçoado, mas não porque Deus amaldiçoa, porque você fez a escolha. Deu para entender? Eu estou sendo clara? Então, as coisas acontecem devido às suas escolhas, ou da pessoa que fez para você, lembra? Então, Deus não é um Deus ruim, e Ele está pronto para salvar nós. Inclusive, é por isso que existe o arrependimento. Porque Deus é um Deus misericordioso. A partir do momento que nós nos arrependermos de coração, não interessa o que você fez. Você será guardado no Senhor. O Senhor vai te abençoar. Ele vai entender o seu coração. Então, que nós tenhamos um coração ensinável, que nós busquemos mais ao Senhor. Então, as lições espirituais que eu aprendi no Salmo 109, que é quando Davi ora pedindo para que Deus fizesse a parte dele, que fosse justo com aquelas pessoas que estavam fazendo mal a ele. Porque Davi, gente, ele estava orando pelas pessoas, ele estava buscando o bem das pessoas, mas mesmo assim as pessoas estavam querendo o mal dele. Então ele não faz nada com as suas mãos, ele pede para que Deus haja. E Deus, muito claro, né? Deus conversa com ele que Deus é um Deus justo e que ele ficasse tranquilo, que ele não guardasse aquele sentimento ruim para ele. E as lições espirituais do Salmo 109 que eu aprendi, eu vou passar para vocês. Deus conhece as nossas dores mais profundas. Então, Davi derrama seu coração sem filtros e Deus ouve Davi. É melhor desabafar com Deus do que agir com as próprias mãos. Então, quando você passar por uma situação dessa, de traições, de aflições, de falsidades, de desentendimentos, que você possa procurar a Deus e não agir com as suas próprias mãos, porque isso não vai te levar a lugar algum. Você vai só se colocar numa posição ruim, sua mente será contaminada, seu coração será contaminado. Então que você possa confiar no Pai, ser obediente ao Senhor. E terceiro, Deus é justo. Ele cuida dos seus. Mesmo quando tudo parece injusto, Ele está vendo o nosso agir. E o agir do Senhor é tudo no tempo certo. Então, às vezes, nós ficamos desesperados para as coisas acontecerem no nosso tempo. Mas nada é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. Que nós possamos ser pacientes, obedientes, gratos e que possamos usar a nossa conexão com os céus. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos, fazer oração de verdade. Porque Deus age.
E que hoje você possa ter entendido que no Salmo 109, nessa passagem que Davi ora pedindo para que Deus castigue essas pessoas, porque quando eu li eu fiquei um pouco assustada com o pedido de Davi, mas por que que ele fez isso? Porque ele não ia agir com as próprias mãos, então ele colocou nas mãos de Deus. Que nós possamos fazer isso. Que as traições, que as injustiças que você tem passado ou que você passou um dia, que você não carregue no seu coração esse sentimento ruim. Que você não carregue o ódio, a raiva, que você possa sentir amor, que você possa entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus amoroso que te guarda, é um Deus amoroso que te ama, que quer o teu bem, mas que você possa escolher viver os caminhos do Senhor, que hoje você possa ser grato, que você possa guardar os princípios e os mandamentos do Senhor, pois essas pessoas serão abençoadas. E isso não sou eu que estou te dizendo, isso é bíblico. Isso é o Senhor que ele nos promete, isso é uma promessa dos céus. Então, se você tem passado por algo parecido, não guarde mágoa, não vire uma pessoa amargurada. Coloque nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, porque Deus, ele é nosso defensor. Ele vê tudo e ele julga com justiça. Ele honra aqueles que confiam nele. Então, que hoje você possa confiar no Senhor, de verdade. Que essa mensagem você possa ter entendido sobre o amor do Senhor, que você possa ter entendido que Deus não é um Deus ruim, ele é um Deus justo. Porque em algum momento da vida eu às vezes já pensei, por que que isso está acontecendo? Será que Deus está castigando? Meu Deus, mas por que que Deus ia castigar se Ele ama nós? Então lembre, não é que Ele castiga, é fruto das suas escolhas. As escolhas que você faz hoje, elas vão te levar para esse caminho de alegria ou de tristeza. E é tudo bíblico. Lembra que eu falo para vocês? A Bíblia é um manual. Dediquem tempo para ler a Bíblia, nem que for um pouquinho todos os dias. Isso vai te trazer mais paz, mais amor e mais felicidade plena. E você vai passar a entender as coisas que acontecem na sua vida ou na vida do outro. Entende? Então, essa foi a mensagem. Eu espero que vocês possam ter entendido. Espero que hoje você trate do seu coração para que nele não haja tristeza, não haja amargura, não haja raiva, não haja mágoas. Para que o seu coração seja um amor, um coração mais amoroso, um coração mais feliz e mais ensinável. Que hoje você possa colocar nas mãos de Deus a sua vida, de verdade. Que você possa dedicar tempo ao Senhor, assim como nós temos fazendo aqui no devocional. Que você possa participar mais vezes, possa sentir esse amor. Oi, meu bebê. Olha quem chegou aqui. Vem aqui dar um abraço na mamãe. Tá com sono? Chegou um nenê aqui, bem na hora do final, ó. Vem cá dar um oizinho. Quer vir? Tá sonolentinho? Então vem aqui no colo da mãe. Olha, gente, o meu bebê. Oh, meu Deus, vamos dar tchau então pro pessoal aqui? Gente, a mensagem de hoje foi essa. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Que hoje vocês possam ser pessoas mais amorosas e mais confiantes no Pai. Que vocês possam confiar na justiça do Senhor, porque é isso que realmente importa. Então, que você tenha um final de semana abençoado. Amanhã é a nossa folga aqui do Devocional, mas na segunda-feira, 5h40 da manhã, eu te espero ao vivo aqui no